Vamos colocar de pé para a gente louvar o Senhor? Que você seja muito bem-vindo. Você escolheu estar na casa do Senhor. Existe um versículo na Bíblia, lá no Salmo 95, que diz: vinde e adoremos e louvemos ao Senhor. E você veio louvar ao Senhor, e você veio adorar ao Senhor. Você escolheu estar aqui hoje, e eu creio que o Senhor, Ele vai te honrar. Abra o seu coração e receba do Senhor. Dê o seu melhor para o Senhor. Entregue o seu louvor para o Senhor e abra o seu coração para receber as boas novas que o Senhor tem para nós. Vamos louvar esse Deus tão lindo, esse Deus maravilhoso. Amém. Diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado, não é verdade? Então, quando nós nos quebrantamos ao Senhor, nós desejamos a presença dEle. Ele é bom e suficiente para se revelar a nós. Amém?
aplaudir a esse Deus que é bom, esse Deus que olhou por mim, esse Deus que olhou para você e escolheu morrer para nos dar a vida, esse Deus que é fiel, esse Deus que é fiel. Se nós confiarmos no Senhor, na fidelidade do Senhor, Ele jamais nos decepcionará. O Senhor, Ele jamais nos decepciona. Confie no Senhor, deposite a sua confiança nele, porque Ele é um Deus de toda a fidelidade, um Deus que a fidelidade dele não tem tamanho. Então vamos declarar isso: grande, Senhor, grande é a tua fidelidade. Justo, o único fiel, o único digno de toda a nossa adoração, o único digno do nosso louvor. O que é o primeiro, o que é o último, Jesus, o princípio da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te adorar, Deus. E nós podemos dizer: Jesus, nós amamos ao Senhor. Não existe nada melhor.
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a tua paz, Senhor. ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar mais uma vez para o Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, Obrigado, Senhor, por essa paz que só o Senhor nos viver dá. sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz que só o Senhor nos dá, Deus. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, De Jesus. de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu te amo, meu Senhor. Eu sou grato eternamente pelo Senhor ser o meu pastor, por eu não ser uma ovelha sem pastor, por eu não ser um filho, um órfão, mas eu tenho um pai que se chama Deus. Eu tenho um pastor que se chama Jesus. Eu tenho um mestre que chama Jesus, chama Espírito Santo. Eu sou grato ao Senhor, porque tudo isso partiu do Senhor. Tudo isso veio do Senhor. Tudo foi iniciativa do Senhor. Nada, absolutamente nada, partiu de mim, foi vontade minha, foi desejo meu, foi merecimento meu. Tudo veio do Senhor, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Jesus, que nessa noite ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas, te reconheçam como bom pastor. Que seja uma noite
você que está em casa, você que está aqui na igreja, seja uma noite de um encontro eterno com o Senhor, inabalável, nunca mais se afastar dele, nunca mais. Espírito Santo, esse papel é seu, de convencer o homem. Esse é o seu papel. O meu papel é pregar a palavra, uma palavra que o Senhor mesmo me deu, a palavra que é o próprio Jesus. E eu confio no Senhor, Espírito Santo, que o Senhor vai fazer com que essa palavra, essa semente, seja plantada no coração de cada pessoa, e que no tempo do Senhor os frutos venham, os frutos virão, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Amém que você veio para você ouvir uma palavra do céu. Amém. Semana eu estava aqui na igreja orando, e Deus estava me ensinando algumas coisas. Ele me lembrou de um texto que eu preguei lá atrás, quando estava lá na outra igreja ainda. Mas ele falou uma coisa muito interessante, que é a respeito de a questão da religião, a questão da religiosidade. Todas as religiões, sejam evangélica, católica, espírita, budista, todas as religiões, ela tem como personagem principal o homem. Todas as religiões, elas exigem algo do ser humano. Precisa de uma santificação para ser merecedor de algo, precisa de uma purificação para merecer algo, precisa de um sacrifício, é o verdadeiro toma lá da cá. Se você fizer, o Deus da religião tal faz. Se você não fizer, você não vai receber nada, porque Deus, Ele é assim. E todas as religiões, elas são baseadas nesse sistema, no sistema do você faz e você recebe. E o cristianismo, ele veio rompendo com tudo isso. O cristianismo veio, Jesus veio para colocar definitivamente um ponto final nisso. A graça nada mais é de tudo e absolutamente tudo que Jesus fez por você e para você. Não importa se merece, se pediu, se quer, se não quer, foi feito. É tão verdade isso que eu estou te falando, que quando o homem pecou, a Bíblia diz lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore proibida, uma desobediência, eles estavam nus antes do pecado e eles não se envergonhavam. No momento em que eles pecaram, eles se viram nus e eles tiveram vergonha. A primeira reação deles foi o quê? Vamos fazer uma roupa para nós tamparmos a nossa nudez diante de Deus. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Cozeram folhas de figueira, fizeram ali uma cinta, fizeram um biquíni, fizeram uma sunga, para eles tamparem a nudez deles. As religiões de lá para cá, todas elas, estão fazendo cintas, estão obrigando, amém, estão obrigando homens e mulheres a serem costureiros exímios, artistas na arte, na função de fazerem obras, de fazerem coisas que venham cobrir a sua nudez diante do homem. Desde a criação do homem até há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio, todo esse período, as pessoas, e de lá para cá ainda existem, né, novas religiões vão surgindo, e as pessoas vão vivendo nesse esforço, o esforço de cobrirem as suas nudezes diante de Deus. E não existe isso. Ninguém consegue cobrir nada de Deus. Ninguém consegue encobrir nada de Deus. Ninguém consegue fazer nada oculto. Davi tem um Salmo 139, se eu estiver enganado. Davi fala que se ele fizer a cama dele no mais profundo abismo, Deus sabe que está lá. Davi fala, a palavra ainda nem me chegou na boca e Deus já conhece a palavra inteira.
Nada do que eu faço, nada do que você faz, te torna ou me torna mais ou menos merecedor do amor de Deus. Quantas pessoas então tem que ir a pé daqui não sei na onde? É só um sacrifício. Aí é o sacrifício do dar o dinheiro. E aí no dízimo, na lei, baseado na lei de Moisés, que era da religião judaica, você tem que dar o dízimo, e a pessoa dá o dízimo por medo. Medo do ladrão, do migrador, do cortador, do destruidor e do devorador. Eu já fui pregador da lei. Eu não era um pregador, eu era um ameaçador. Se você não der, o diabo vai fazer isso, isso e isso. Naquele tempo vigorava essa lei. No tempo de Moisés até o tempo de Jesus vigorava essa lei. Jesus, ele nasceu debaixo da lei. Jesus viveu sob a lei, debaixo da lei. E Jesus, ele morreu para cumprir a lei. Olha o que está escrito em Gálatas. Abre sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 4. E todas as outras religiões, meu irmão, judaica, católica, religião evangélica, todas elas cobram do homem. Religião espírita, todas elas cobram do homem. Aqui, ó. Gálatas capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 7. Olha que texto maravilhoso. Podia pregar a noite inteira só nisso daqui, mas é só uma introdução para você entender o que Jesus fez e a condição de liberdade que você tem para viver hoje. Gálatas capítulo 4, verso 1, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, você e eu somos herdeiros, mas enquanto nós não formos de maior, enquanto nós não formos maduros, nós vamos continuar o quê? Em nada difere de escravo, porque ele, ainda que seja senhor de tudo. Pensa no filho do Bill Gates, eu sempre uso o exemplo do Bill Gates. O filho do Bill Gates, enquanto ele não completar seus 18 anos ou 21 anos, ele, apesar de ser senhor, dono de todas as coisas, ele não difere nada de um escravo, porque ele não pode mandar, porque ele não tem autoridade para mandar ainda, apesar de ser filho. Você e eu, enquanto nós somos menores, enquanto nós não conhecemos a graça, enquanto nós não conhecemos Jesus, enquanto nós não descobrimos o que Jesus fez por nós, ainda que sejamos filhos do herdeiro, ainda que sejamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ainda que tenhamos direito, nós vamos viver debaixo nós seremos servos e não filhos. Jesus, no capítulo 15 de João, verso 15, ele disse assim, ó, eu já não vos chamo servos, mas eu tenho chamado vocês de amigo, a música que nós estávamos cantando, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo, eu tenho contado tudo para vocês. Verso 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém, meu irmão? Você e eu, nós precisamos desesperadamente conhecer, como eu preguei sexta-feira, quem é você em Cristo, e o que é Cristo para você, o que representou, o que significou aquela morte, aquela ressurreição de Jesus para você, porque eu afirmo com todas as letras, Jesus Cristo não veio criar mais uma nova religião, cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento de um filho com o seu pai, amém? Que religião que você é? Eu sou da religião cristã. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. A palavra religião vem do latim, que é religare. É o homem tentando se religar com Deus. Quando o homem pecou, quando o homem foi colocado para fora do paraíso, ele passou a vida inteira, ele passou do ano 0 até a morte de Jesus.
Ele passou o tempo todo. O que eu preciso fazer? O que está na minha mão para eu fazer, para eu me religar a Cristo, para eu me religar a Deus, para eu me tornar filho, para eu ter um relacionamento novo com Deus, ou de novo com Deus? A religião, ela faz isso, e aí tem a religião. Eu brinco que minha mãe, ela já passou por umas 200 religiões. Então tem a religião que na sexta-feira você tem que usar um tipo de roupa, uma cor de roupa, na segunda é outra cor. Você tem uma religião que tem que usar uma fitinha ou pendurar um negócio no pescoço porque aquilo te protege. Tem a religião da superstição. Ontem eu estava assistindo uma corrida na televisão e mostrou os boxes daquela equipe que chegou em primeiro. Estava todo mundo fazendo figa. Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, que dó. A escravidão, não podia ser senhor de tudo, podia viver livre e está vivendo escravizado. Acha que torcer o dedo, fazer figa, vai mudar a vida dele, vai fazer com... Nossa, foi por causa disso que o fulano ganhou. Quantas vezes, agora está chegando o final do ano, né, eu gosto sempre de falar, eu já fui escravo das 3 romãs, da semente de romã na carteira. Quem já foi também? Na virada do ano, você põe 3 sementes de romã na carteira, tua vida vai... Foi nada, nunca foi. Com semente, sem semente, nunca deu certo em nada. Como diz o outro, né? Diz que pé de coelho dá sorte, só não dá sorte para o coelho, não é verdade? E se o coelho tiver sorte com um pé só já dá, imagina com 4, amarra em vez de trazer, igual a Rosana que é veterinária, vai fazer aniversário hoje, vou falar a idade dela não. Em vez de você andar com um cachorrinho, anda com um coelho, porque se um pé dá sorte, imagina 4 vivo. Irmão, o homem, o ser humano, ele está sempre procurando fazer algo para ser aceitável a Deus. O ser humano, ele está sempre procurando fazer algo que o torne digno diante de Deus. Ele está sempre fazendo algo para ele, para que Deus olhe para ele e fale assim, não, realmente você não é tão mal assim, você é bom. E porque você é bom, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo, meu irmão. Você e eu, nós precisamos desesperadamente conhecer o que Jesus fez na cruz por você e por mim. Porque senão nós vamos ser, como diz a palavra, nós vamos ser igual um menino, agitado de um lado, agitado do outro. Olha, porque agora você tem que fazer isso. Se você levar esse microfone para casa, porque esse microfone veio de Israel. Quem usava esse microfone era um rabino muito ungido de Deus. Se você levar esse microfone para casa, a tua vida vai melhorar. E as pessoas se apegam ao microfone, se apegam à rosa, se apegam ao sabonete e vai vivendo essa vida. Eu estou falando da religião evangélica. E vai vivendo desse jeito. Quer ver um traço de religiosidade? Fica bravo, não, que eu estou aqui para te libertar. Quantas pessoas? Chega domingo de ceia, a igreja enche, porque eu não posso perder a ceia do Senhor. Que religião, que traço de religiosidade, que vir ao domingo é diferente de vir, domingo de ceia é diferente do outro domingo, domingo é diferente de sexta e sexta é diferente de quarta. Isso é religiosidade. Porque quando você e eu nós conhecemos o Senhor, quando você e eu nós conhecemos o Senhor, não tem domingo, não tem dia, não tem mês, não tem ano, não tem nada. Paulo, tem um texto que Paulo fala assim, é o mesmo texto, olha aqui, versículo 8, aleluia, está com a Bíblia aberta aí? Gálatas 4:8 diz assim, outrora, quer dizer, naquele tempo antigo, porém não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, com letra minúscula, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Olha o que ele está falando aqui, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo está falando assim, quando você não conhecia Deus, tudo bem, mas agora que você conhece Deus, ou melhor, você é conhecido de Deus, como é que você está deixando essas coisas te prender de novo? Não deixa não. Nossa, porque o ano que vem, não, o ano de 2015, meu irmão, o ano de 2015 vai ser do mesmo tamanho que foi o ano de 2014, porque se você não fizer algo novo, o ano novo não faz nada para você ou por você. Amém? Eu vou vestir de branco para a virada do ano, por quê?
Pode vestir de preto, azul, amarelo, cor de rosa, pode vestir a cor que for, meu irmão. Nós temos que ser libertos, é disso daqui que Paulo está falando. E é exatamente dessas coisas que Jesus veio. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos colocar em liberdade. Amém? Philips, acende a luz lá de fora, por favor. Você e eu, nós fomos chamados para isso. E alguém acende a luz aqui do corredor também para mim, por favor. Você e eu, nós fomos chamados para vivermos em liberdade. Nós fomos chamados para vivermos livres. E quem que me coloca em liberdade? Eu. Eu não suporto escritores de livro de autoajuda. É a mesma coisa de uma pessoa que está se afogando e o cara de cima de um navio fala para ele: não, ó, sabe o que você tem que fazer? Primeiro passo, você tem que aprender a boiar. Depois você começa a bater o braço, depois você bate a perna. O que ele precisa é de uma boia. Ele não precisa aprender a nadar. Aquela hora não é hora de aprender a nadar. O que ele precisa é de ser salvo. O livro de autoajuda, o caboclo está na lama. Ele vai arrancar o que dele? Se ele desse conta, ele não estaria naquela condição. Meu irmão, nós precisamos ser livres. A nossa mente precisa ser liberta, porque senão nós vamos ficar agarrando em um tanto de coisa, nesses rudimentos fracos e inúteis que não servem para nada. E aí nós vamos apoiar na nossa, aí chega na igreja, foi para a religião evangélica. Aí chega na religião evangélica, a pessoa se torna boa. É aquele fumava, não fuma mais, mentia, não mente mais, batia na mulher, não bate mais, matava, não mata mais. Aí ele começa a se apoiar nele, porque eu sou bom, porque eu. E o cristianismo nunca teve nada a ver com você ou comigo, em termos de baixo para cima. O cristianismo é de cima para baixo. O cristianismo é Deus olhando para mim e falando: Marcelo não tem nada, nem cabelo ele não tem, não presta para nada. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tente acertar, ele não merece, ele não tem nada para me oferecer. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Você e eu precisamos entender que Jesus Cristo, Ele não é uma religião. Ele não é mais uma religião. Ele não é uma nova religião. Jesus Cristo é a vida. É a vida de Deus para você. É a vida eterna para você. Ele não é religião. A Bíblia não é um tanto de faz e não faz. Faz isso e deixa de fazer isso. Isso não. A Bíblia é uma carta de amor de um pai para você. É a manifestação do amor de Deus pela tua vida. Jesus Cristo, Ele foi enviado para te trazer vida. Nenhuma outra religião te promete vida. Ela promete algo melhor. Se você parar de fazer isso, se você começar a fazer isso, a tua vida vai melhorar. Mas eternidade, sem custo, sem preço para nós, só Jesus. Capítulo 3 de João diz assim: havia entre os fariseus eram homens conhecedores, exímios conhecedores da lei de Moisés. Um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus falou para ele, esse conhecedor da lei, que sabia tudo da religião judaica. Chegou de noite: mestre, eu sei que você, Rabi, eu sei que tu és mestre, deixa eu te falar uma coisa, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito
Por isso que eu falo do batismo, por isso que eu falo do novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, é Espírito com letra minúscula, que você recebe então um Espírito recriado. O Espírito que Adão e Eva perderam no dia que eles pecaram. Quem é nascido da carne, eu e você nascemos da carne. Toda a raça humana nasceu da carne. O pai e a mãe geraram filhos. Você e eu nascemos da carne. No meu caso, faz 15 anos que eu nasci do Espírito. Então eu recebi um Espírito recriado dentro de mim. Não te admires, verso 7, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel, você sabe tudo. E não compreende essas coisas? Em verdade, eu te digo que nós dizemos o que não sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está lá no céu. Algum líder de alguma religião, ele desceu do céu? Não. Então, deixa eu te dar um conselho. Se ele não sabe o caminho, porque se ele não veio do céu, ele não sabe ir para o céu. Ou sabe? Não. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem, se você ler na sua Bíblia, João 14,6, ele não fala, ninguém vai, não. Ele fala, ninguém vem. Ele está falando, Jesus estava na terra, mas ele estava falando como se ele estivesse no céu. É igual eu falar para você assim, ó, ninguém vai ao púlpito. Não, ninguém sobe no púlpito, ninguém vem ao púlpito, porque eu já estou no púlpito. Jesus disse assim, ó, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai. E ele explica isso daqui, ó, o verso 16, o 14, o 15, o 16 e o 17. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê. Presta atenção nessa palavra, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Qual religião promete vida eterna para simplesmente crendo? Nenhuma. E eu já passei por algumas. Nenhuma religião promete vida eterna sem preço. Primeiro que vida eterna, uma ou duas que promete, mas para alcançar a vida eterna, tem que ser a pessoa mais do mundo, e eu já garanto desde já, não vai chegar em lugar nenhum, porque esse que está falando para você fazer isso e aquilo, ele não desceu do céu, ele não sabe o caminho, ele não veio de cima, ele é nascido da carne, como eu fui. Por isso eu não tenho céu para te dar. Por isso quando eu falo, você precisa se batizar, é em Jesus, não é batizar no nome do pastor Marcelo, em nome da Igreja Sal da Terra, ou na religião A, B ou X. Você precisa se batizar no nome daquele que tem céu para te dar, que tem vida eterna para te oferecer gratuitamente. Um dia eu fui entender, abre a sua Bíblia lá, deixa marcada aí, vai lá em Números capítulo 21. Um dia eu tive curiosidade de entender essa questão, Números capítulo 21. Essa questão de Jesus ser levantado, essa questão de Jesus ser colocado numa haste. Números capítulo 21, verso 4, do 4 ao 9. Você vai entender mais uma coisa que Jesus fez para você. E por favor, renda-se a Ele. Olhe para Ele, creia nele, fala, Jesus, a minha vida é tua e ponto final, acabou. Não quero outro mestre. Lembra de domingo passado, retrasado? Os dois discípulos de João Batista, vendo Jesus passar, João Batista falou assim, esse daí é o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos falaram para João Batista, tchau, eu vou seguir Jesus. Eu vou mudar de mestre. Porque se Ele é o Cordeiro, se Ele é aquele que morreu por mim para pagar o preço do meu pecado, se Ele é aquele que vai ressuscitar para mim, para me dar inocência, eu vou ficar fazendo o que com você, João Batista?
Você serviu até agora para me mostrar quem Ele é. A partir de agora, eu vou seguir Jesus. Números 21, a partir do verso 4, diz assim: então partiram do Monte Or. Qual que é esse contexto aqui? Todo do povo judeu, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. Então partiram, esse povo judeu, que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, liderados e guiados por Moisés. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. A gente pode achar que Deus é ruim, Deus mandou a serpente. Meu irmão, a serpente ela sempre esteve. Deus cuidava para que a serpente não picasse aquelas pessoas. Mas a partir do momento que o povo se rebelou contra Deus, Deus falou: eu sou mau, eu sou ruim, vocês não querem a minha liderança, vocês não querem andar do jeito que eu estou direcionando vocês a caminhar? Anda do jeito de vocês. E a Bíblia diz que as serpentes começaram a picar e morreram muitos do povo de Israel. Verso 7, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, a religião aí, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? O povo se rebelou, Deus falou: pode ir. Começou a picar, o amor de Deus veio de novo e falou assim: Moisés, faz uma serpente de bronze. Moisés, faz. Na religião, meu irmão, nós sempre estamos fazendo algo. Amém? Quem já teve debaixo de religião? Eu já. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E quando nós não fazemos, nós nos sentimos as pessoas mais culpáveis e condenáveis do mundo. Não é verdade? Moisés, faz uma serpente. A serpente foi feita, pegou uma haste, colocou ela numa haste e levantou. Por isso que a serpente, essa haste com a serpente, é o símbolo da farmácia. Não é isso? Acho que é. O símbolo da farmácia, do farmacêutico, é uma serpente enrolada numa haste. Vocês já viram isso? Baseado nisso daqui. A farmácia é para quê? É para curar. Todas as pessoas que picadas por essas serpentes, que olhavam, elas simplesmente olhavam para algo que tinha sido feito por Moisés. Vamos voltar lá para frente agora, lá onde a gente estava. João capítulo 3. Todas as pessoas que olhavam para uma serpente feita por Moisés, todas essas pessoas eram curadas. Jesus agora, ele vem falando uma outra coisa. Vem falando a mesma coisa com outras palavras. O que nós acabamos de ler? João 3,14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que nós lemos lá na frente? Que Jesus Cristo, ele se fez maldição no nosso lugar. Ele veio para nos resgatar da maldição. A serpente, que a primeira vez que aparece a palavra serpente é lá no capítulo 2 de Gênesis, a serpente tipificando o diabo, que enganou Eva e induziu ela a comer o fruto e deu para Adão e virou o que virou hoje, eu e você, descendentes de Adão e Eva, nascidos da carne, precisando desesperadamente nascer do Espírito. O que aconteceu? O que Jesus fez? O que eu estou falando para vocês, que um dia eu fui pesquisar, por que Jesus, ele assumiu esse lugar de ser maldito, esse lugar de ele aceitar ser representado por uma serpente que tipifica o próprio diabo? Você já imaginou um negócio desse? Jesus, ele aceitou ser representado
como o diabo. Ele aceitou ser representado como um animal que representava, que tipificava o diabo. E eu fui orando a Deus e fui assim, e aí um dia Deus me ensinou um negócio. Você sabe como que o soro antiofídico, ele é produzido? O soro antiofídico que tem lá no Instituto Butantan, então para uma cascavel. Eles pegam essa cobra, essa cascavel, pegam um animal, um cavalo, essa cobra pica o cavalo, durante 2 dias esse cavalo, porque é um animal grande, ele vai produzir anticorpos, e depois eles extraem o sangue desse animal, colocam numa centrífuga lá, e separa o sangue do soro. E esse soro, eles então fazem um soro antiofídico para aquele tipo de cobra. Com a aranha desse jeito, o escorpião é desse jeito, com a cobra é desse jeito. O soro antiofídico, aquele soro que cura uma pessoa picada, esse soro ele é produzido dessa forma. Não importa a cobra que seja, o animal peçonhento que seja, ele é sempre produzido dessa forma. O que Jesus, ele passou a vida inteira fazendo? Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o que você acha que significa isso? Jesus, ele passou a vida dele sendo picado pelo diabo. A serpente vinha e picava Jesus. Pessoas vinham, quando chamava ele de beberrão e de comilão, eram picadas do diabo. Quando chamaram Jesus de Beelzebu, de Satanás, eram picadas do diabo. Quando Jesus curava, as pessoas falavam, é pelo poder de Satanás que ele cura as pessoas. Tudo isso foram as picadas que Jesus foi levando a vida inteira. Depois, no final da vida de Jesus, o que aconteceu? Traição, picada de Jesus. Negação, picada em Jesus. Foi espancado, foi crucificado, foi coroado com a coroa de espinhos. Jesus, ele passou a vida inteira dele, sendo ferroado, picado, o veneno sendo inoculado na vida dele. A vida toda de Jesus, ele foi esse animal, o Cordeiro de Deus, que foi recebendo todo tipo de pecado, toda afronta, toda condenação, toda injúria, toda blasfêmia, toda forma de pecado, todas as formas de doença, todas as formas de mal estavam sobre Jesus. Todos os tipos de pecado estavam sobre Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Olha o que está escrito aqui. Isaías 52, verso 13 e 14. Olha como é que chegou o final da vida de Jesus. Para você ver o tanto de picada que ele tomou. Para você ver o tanto de veneno que tinha na vida de Jesus. Isaías 52, verso 13, diz assim: eis que o meu servo, com S maiúsculo, falando de Jesus, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Olha o aspecto de Jesus. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais desfigurada do que a dos outros filhos dos homens. Você acha que Jesus estava bonitinho no final da vida dele? Um homem que passou a vida inteira sendo ferroado, picado, traído, negado, espancado, injuriado, blasfemando contra a vida dele. Jesus, ele passou a vida inteira recebendo toda afronta. Para quê? Para que na vida de Jesus fosse produzido anticorpos, para que através da vida de Jesus fosse produzido um soro antiofídico. O que custou para você? Aquele povo lá atrás, Moisés ainda estava debaixo da lei. Moisés, então você tem que fazer uma serpente. E o povo recebeu a cura de graça. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele simplesmente creia. Para que todo aquele que nele crê
tenha a vida eterna. Você levantou Jesus? Você recebeu alguma picada? Você participou dessa obra? Você e eu, nós não participamos de nada. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a sequência é essa, porque Deus amou a você e a mim de tal maneira, que Ele deu Jesus para ser picado, para ser parecido com uma serpente, para ser inoculado na vida dele, para que quando ele fosse levantado, que todo aquele que nele crê, lá atrás olhava para a serpente, agora você olha para Jesus, você olha para aquela cruz, você olha para essa palavra, você ouve a respeito dele e simplesmente você crê naquilo que Jesus fez. E quando você crê naquilo que Jesus fez, você recebe esse soro, você recebe essa cura, você recebe o perdão, você recebe a salvação, meu irmão, de graça, porque o Evangelho é gratuito. O Evangelho não é religião. O que você precisa fazer para receber a salvação eterna da tua vida? Nada. Nada. Você pode falar, pastor, mas isso é bom demais, mas por que é ruim? Quem disse que é ruim? Olha aqui, abre a sua Bíblia em João 19, finalzinho lá, quando Jesus é crucificado. Você vai ver o soro, a produção do soro. João 19, verso 31. Vamos ler a partir do verso 28. João 19, 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: o quê? Ele falou assim: eu produzi o que eu vim produzir. Eu produzi o soro antiofídico. Eu paguei o preço do pecado deles. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu terminei o que eu vim fazer. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus que no sábado não ficaram, e os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu soro antiofídico. E logo saiu soro, e logo saiu água, e logo saiu sangue. O sangue que perdoa, o sangue que é derramado em favor de todos os pecadores, que simplesmente por crer, simplesmente por aceitar, simplesmente por se render a Ele, tem a vida eterna. Não é que terá, não. Eu tenho vida eterna. Se eu morrer hoje, eu tenho. Se eu morrer daqui 50 anos, eu tenho a vida eterna. Porque a minha vida eterna não fui eu quem conquistei. Não foi por obra minha, não foi por mérito meu, não foi por obediência minha, não foi por causa da religiosidade. Foi porque eu olhei para a cruz. Eu olhei para a serpente. Eu olhei para Cristo. Eu vi a cruz vazia, eu vi o túmulo vazio, e eu entendi que Ele morreu para produzir vida eterna para mim. Ele ressuscitou para produzir vida eterna para mim. E só, pastor, mas o que você tem que fazer para você continuar? Tem gente que fala assim: não, a salvação é de graça, mas é responsabilidade sua manter. Meu irmão, meu pai e minha mãe estão aqui. Meu pai e minha mãe me produziram. É responsabilidade minha me manter filho do meu pai e da minha mãe? É só tirar o sangue. Não é responsabilidade sua manter-se salvo. Se você é salvo eternamente, porque a obra dele é perfeita, eficaz e eterna. Um dia Deus falou isso para mim. Ele falou assim: os homens tratam a salvação como uma doutrina. Eu fiz seminário, existe a doutrina da soteriologia. Por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano.
Soteriologia é a doutrina da salvação. Deus falou para mim, as pessoas tratam salvação como doutrina. Eu trato salvação como filiação. Uma vez filho, filho para sempre. Eu nunca mais vou deixar de ser filho do meu pai. Eu posso não querer viver na casa dele, como filho pródigo. Eu posso não querer desfrutar da herança dele. Eu posso não querer um monte de coisa, mas filho, nunca mais. Não tem jeito de eu não ser filho do meu pai. Eu posso não querer a herança do meu pai. Isso é um direito meu. Eu posso não querer a herança de Jesus, a paz, a liberdade, a saúde, a graça, o amor, parará, parará. Eu posso falar não, mas filho, eu nunca mais vou deixar de ser filho, porque eu fui curado de uma vez por todas. A vida eterna de Deus entrou de uma vez por todas na minha vida. Amém? Versículo 20, vira a página da sua Bíblia aí. João 3, versículo 36. Olha o que está escrito. João 3,36. Por isso, é o final. Esse texto está terminando a historinha de Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Como é que você nasce de novo? Olhe para Cristo. E você vai receber a vida eterna. Porque Deus te amou, partiu dele. Ele deu Jesus. Ele ressuscitou Jesus. Tudo foi feito por ele. E termina dizendo, por isso, por causa de todas essas coisas, quem crê, não é quem é bom, quem é honesto, quem é caridoso, quem faz sacrifício, quem crê no Filho com letra maiúscula, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A mesma ira de Deus lá de trás, da lei, a mesma ira de Deus lá de trás, que as pessoas que eram picadas, que murmuravam, que questionaram, que se rebelaram contra Deus, eles foram picados e eles morreram. Se você não crê no Filho, se você não enxergar Jesus como o único meio para você ser salvo, sou eu que estou falando, não, isso daqui não é para colocar medo em ninguém não, meu irmão, isso daqui é a verdade. Se alguém se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um dia Deus falou uma coisa para mim, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, a graça, o que é a graça? Eu entreguei meu filho Marcelo para morrer no teu lugar. Eu ressuscitei o meu filho Marcelo para te inocentar diante de mim. Marcelo, o meu filho é o perdão. O meu filho é o cordeiro. O meu filho é o pagamento. O meu filho é o redentor, o resgatador, o remidor da tua vida. O meu filho, você pode ler como vida eterna. Eu fiz tudo por causa de você. Eu dei o meu filho. Ele falou para mim, para você não te custou nada, mas para mim custou tudo. Portanto, não brinque com a graça. Eu não sei se é assim, está escrito, meu irmão. Eu não sei como é que pessoas dizem que amam a Deus, mas não amam Jesus. Binho e Verônica, eu amo vocês dois, mas o João Lucas eu não quero ver nem pintar de ouro. Ah, é? Marcelo, nunca mais. Eu que não quero ver você na minha frente mais. Você concorda comigo? Não é assim que funciona? Você briga comigo, mas com meu filho você não briga não. Não é assim que funciona? Aí as pessoas são apaixonadas em Deus. Tem Deus de tudo quanto é jeito, cor, tamanho, espécie, tudo. Mas você fala de Jesus? Não. Eu tenho a minha religião. Realmente, porque quem tem Jesus não tem religião. Mas você precisa de Jesus, você não precisa de uma religião. Porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a vida eterna. As pessoas precisam saber disso, elas precisam conhecer isso. Elas precisam saber que se elas não aceitarem Jesus, não se renderem ao Senhor, não crerem em Jesus, existe uma doença na vida delas chamada pecado. E esse pecado pode demorar 50 anos, pode demorar 100 anos. Um dia, essa enfermidade, ela põe um ponto final na sua vida. E depois que essa vida natural acabar, não tem segunda chance. Ou creu e vai para o céu de graça, porque Deus quis.
Ou eu não crio e eu me mantenho rebelde, eu me mantenho debaixo da ira de Deus. Se vira para você curar a si mesmo. E não tem jeito. Não tem jeito. Jesus, eu não sei como é que eu posso te falar. Não sei se tem outras palavras para tentar abrir o teu coração e a tua cabeça para você entender. Que Jesus, ele não é uma religião. Jesus é a vida eterna. Que não tem jeito, não, eu tenho o meu Deus, mas Jesus, não tem jeito. Não tem jeito de separar o pai do filho. Você acabou de ler, quem tem o filho tem a vida eterna. Quem não tem, permanece rebelde a Deus. Meu irmão que está na televisão, que está na internet, está no mundo inteiro. Você entende? Tem jeito de ser mais claro? Você que está aqui nessa noite, quando você olhar para Jesus, veja o Filho de Deus, a eternidade, a graça, a paz, o perdão, a saúde, o cuidado de Deus pela sua vida. Ele não é religião. Nós precisamos conhecê-lo. E quanto mais nós o conhecermos, mais livres de tudo e mais apegados a Ele nós vamos ser. Mais gratos a Ele nós vamos ser. Meu irmão, você tem uma certeza que eu também tenho. No meu caso, não passa de 50 anos. Não passa de 57 anos. Daqui 57 anos, eu não quero passar de 100 anos, não, porque eu, do jeito que eu estou, com 43, hoje eu sou meio ranzinza, a Thelma não aguenta eu, não. Eu não passo, daqui 57 anos, eu não estou mais aqui. Estou vendo uma turma aqui, não tem muito tempo, não. Você que está na sua casa, você tem mais quanto tempo de vida? Um dia, essa vida natural que você conhece, ela vai acabar. E aí você ouviu desse evangelho. É de graça, eu não entendo isso. A resistência para receber um presente. A chave do meu carro não está aqui. Ô Bim, dá a chave do teu carro para mim que eu vou fazer uma oferta aqui. Quem quiser pegar carro do Bim de graça, levanta a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Ó, eu estou dando de graça o meu carro para você. Vai fazer fila. Aí agora nós estamos... Um carro que já é usado, que não vale muito, que tem vida útil. Agora nós estamos falando da eternidade, que é de graça. Ah, mas... É? Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Irmão, eu sou bem incisivo quanto a isso. Porque eu tenho certeza que vai ser desse jeito. Por que eu tenho certeza, você pode perguntar? Porque tudo o que já foi predito na palavra, tudo já aconteceu. Você sabia que lá em Isaías está escrito que a terra é redonda? E durante no tempo da Idade Média, se eu não estiver enganado, Galileu Galilei, naquele tempo acreditava-se que a terra era quadrada, que olhava no horizonte, chegava e acabava. E Galileu Galilei, para não ser morto, ele levantando uma tese, dizendo que a terra era redonda, para ele não ser morto, ele falou, tá bom, então a terra é quadrada. Todas as profecias da palavra, coisas naturais e coisas espirituais, todas elas se cumpriram até hoje. É o que eu sempre falo, não pague para ver. Não brinque com isso daqui. Eu não estou lidando com religião. Nós não estamos falando da religião evangélica. Eu não estou pregando em nome do sal da terra. Eu não tenho interesse algum
de que você que está na sua casa, você venha para a minha igreja. O meu interesse é um só, que você vá para Jesus. A igreja que você vai frequentar, que você vai ter comunhão, que você vai aprender, é uma escolha sua, você tem liberdade para isso. O que eu falo para você com todas as letras, não brinque com aquilo que é mais certo e definitivo na vida de um ser humano: a morte e a eternidade. A morte é certa e a eternidade ela é definitiva. Enquanto estiverem aqui adorando a Deus com essa música que é maravilhosa, o nosso bom pastor, com as suas próprias palavras, talvez você aí na sua casa, simplesmente fale assim: Jesus, eu não te conhecia, eu não achava que era assim, mas agora eu entendi o que você fez na cruz por mim. Eu entendi que existe soro, eu entendi que existe cura para mim, para a minha eternidade, de graça, não me custou nada. E simplesmente você vai dizer: Jesus, a minha vida é sua. Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Feche os seus olhos. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que Jesus, meu irmão. Não existe Nada. nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, Jesus. A Bíblia diz que um nome nos foi dado. Não foi dado uma religião, foi dado um nome. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca hoje. Invoca hoje o nome do Senhor. Jesus me salva, Jesus me perdoa, Jesus me aceita. Jesus, eu quero ser salvo por você. Eu quero receber esse soro antiofídico. Eu quero ser curado nessa noite. Eu quero ser eternamente salvo pelo Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu me rendo a ti. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi crucificado nu. Ele foi pregado nu naquela cruz. Não tente fazer vestes para cobrir a sua nudez diante de Deus. O Filho de Deus, ele foi crucificado nu. E a palavra de Deus diz que as vestes de Jesus, elas foram partidas, elas foram repartidas. Cubra-se com as vestes de Jesus. Não cubra-se, não tente se cobrir com a tua religiosidade, com a tua bondade, com as suas obras, com a sua caridade, com a sua justiça. Não tem jeito, não tem jeito. O preço já foi pago, a ressurreição já aconteceu, e é de graça, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, sem preço, sem obra, sem sacrifício, sem nada, absolutamente nada. A graça é isso, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não confie nas suas obras, confie na obra dele.
essa obra perfeita, essa obra suficiente, essa obra eficaz em favor da sua vida. Mais uma vez, renda-se a Ele. Simplesmente fale: Jesus, a minha vida é sua. A partir de agora, Jesus, eu me rendo a Ti, eu me submeto ao Senhor. A partir de agora, Jesus, a minha vida é sua e a tua vida é minha. Meu irmão, eu fiz isso um dia. Há 15 anos atrás eu fiz isso e a minha vida nunca mais foi a mesma. Há 15 anos atrás eu fui salvo. Há 15 anos atrás o meu nome foi escrito no livro da vida. Há 15 anos atrás, aquilo que me preocupava deixou de me preocupar. O meu destino eterno me preocupava. O ponto final dessa vida me preocupava. E eu passei a viver uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida dependendo do Senhor, crendo nele, olhando para Ele, confiando nele e experimentando do mais na minha vida. Espírito Santo de Deus, todas essas vidas eu confio nas tuas mãos, que o Senhor mesmo vai encaminhá-las às igrejas, a esses lugares que o Senhor escolheu para ensinar o povo, para curar as pessoas, para abençoar essas vidas. No nome de Jesus, meu irmão, você que está na sua casa, você que está aqui, que você comece a partir de agora uma vida nova, mas de verdade, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Jesus um dia falou assim: quem crer e for batizado será salvo. Você que está aqui hoje, que você não se batizou ainda, pastor, eu batizei quando eu era neném. Então, quando você era neném, te batizaram. Não chegou o tempo de você falar: Jesus, a minha vida é tua? Que dia que vai ser esse dia? Aqui atrás nós temos como se fosse uma piscina, com água quente, roupa limpa, cheirosa, toalha, tudo pronto, para você fazer essa demonstração de amor e de entrega a Jesus. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, eu preciso batizar para ser salvo? Não, você batiza porque você já é salvo. Amém? Uma pessoa que é salva, uma pessoa que tem consciência de Jesus, uma pessoa que se entregou para Ele, qual que é a dificuldade? Amém? Desse jeito que funciona. A respeito de oferta, de semente, de contribuição, você é livre, porque nós vivemos no tempo da graça. O tempo da lei, da cobrança, do dízimo, do medo de ofertar, né, com medo ou com tristeza ou por necessidade, esse tempo acabou. Quando nós conhecemos o Senhor, nós nos sentimos privilegiados de participar dessa obra, porque nós não estamos dando do nosso trabalho, nós estamos dando das mãos dEle, que vieram para as nossas mãos, e nós estamos contribuindo na obra do reino. Amém? Amém. Você é livre para semear, para plantar, para contribuir no reino do Senhor. Conheço um Deus que cuida. Coloque-se de pé. De mim. O seu amor incomparável é. Não importa onde vou, não importa onde estou, seu amor sempre vai me cobrir. Se caído estou, se perdido estou, sua luz sempre vai me guiar. Grande é o seu amor, sua graça transformou, seu cuidado incomparável, meu Jesus. Grande é o seu amor, sua graça transformou, seu cuidado incomparável, meu Jesus. Um cuidado incomparável. Amém? Deus tem um cuidado incomparável pela sua vida. Ele não poupou o único filho dele por causa de você. Você acha que Ele não te ama?
Você acha que você não tem valor? Você acha que... O quê? Jesus te ama. Ele morreu por você. Deus te ama através de Jesus. Deus te perdoa através de Jesus. Deus tem vida eterna e vida abundante através de Jesus. Amém? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês não vão gostar não? Eu também não vou não. Vem aqui esse aqui, ó. Marquinhos. Taca-lhe pau, Marco velho. Vem cá, Priscila. Marquinhos é o nosso policial militar que passou no concurso para sargento. Então ele vai passar 1 ano longe de nós. Mas ele vai voltar. Ele falou que não queria não, mas ele vai voltar. Porque a Priscila vai ficar aqui em Poços, que é a esposa. E nós vamos amarrar a Priscila aqui em Poços. Aí ontem a gente estava até falando sobre isso. Bem, você pode ir, a Priscila vai ficar. Se você amar ela, você volta. Se você não amar, você fica por lá mesmo. Mas não é doido para ficar? Amém? Então eu queria orar pela vida dele, pela Priscila. Que Deus, né, Senhor, que o amor do Senhor continue sendo derramado, esse amor cuidadoso, esse amor incomparável, continue sendo liberado sobre a vida dele. Que a fome e a sede dele pelo Senhor cada dia aumente mais. Meu Deus, que o Senhor guarde a entrada e a saída dele. Guarde a vida da Priscila aqui enquanto eles estiverem afastados, longes. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda cilada do diabo, todo engano, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que seja um ano rápido, que seja um ano ligeiro, meu Deus. Meu Deus, para que ele volte para a Priscila rapidamente, para que ele esteja conosco rapidamente. Deus, e nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que nós tivemos mais próximos. Será um tempo longe, mas depois um tempo próximo de novo. Em nome de Jesus, amém. Né? Marguinho aí. Priscila. Amém, meu irmão? Gosto desse moço aí. Aleluia. O que eu tenho que falar? Nada? Quarta e sexta, culto, 8 horas da noite. Nós temos tido um estudo maravilhoso da palavra aqui, quarta noite, hein? Venha conhecer de Jesus. A palavra nos liberta para sempre. Se você quiser um CD, está com o João Paulo lá no fundo. Um CD que tem 50 mensagens que custa 50 centavos. Só não é de graça. Amém? O que custa 50 centavos? Nem uma bala não custa 50 centavos mais. Esse é um CD para você escutar, para você presentear as pessoas. As pessoas são salvas quando elas ouvem a respeito de Jesus. Esse CD fala de Jesus. Amém? No mais, meu irmão, que você tenha uma semana de paz, de alegria, de vitória, que você seja apaixonado em Jesus. Que a sua fé, a sua esperança, a sua certeza estejam firmadas única e exclusivamente naquele que te amou de tal maneira que morreu na cruz por você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado em sua vida. Até quarta, ou até sexta, ou até domingo, e você que vai batizar, corre aqui para frente. No nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor.